Olá, você do 8º ano. Muito bem-vindos a mais uma videoaula de robótica. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o nosso ambiente simulador do Modeling System, onde nós vamos continuar falando sobre os cenários de programação, para que você possa entender como funciona a programação na vida real. Então, nós vamos aqui falar um pouquinho hoje, como nós já havíamos combinado, nossa aula, o ambiente será o farol. Ok? Então, nosso ambiente será o farol da nossa programação de robótica do modo simulador. Então, nesse exercício, vamos controlar um farol costeiro para ajudar a orientar os navios à noite. Então, esse farol é um farol diferente do farol de cruzamento, do farol de rua, do farol de pedestres que você encontra por aí. Esse é um farol que orienta os navios à noite. Então, nós vamos simular o farol do Modeling System, aonde você percebeu que nós temos vários ambientes de simulação aqui. Então, esse farol deve ficar aceso e emitir sons por meio de uma sirene, apenas na parte da noite, além de acender as próprias luzes internas do farol, para que o próprio faroleiro possa trabalhar. O farol e a sirene devem funcionar de forma intermitente, ou seja, devem acender e apagar em um curto período de tempo. Todo o funcionamento da torre irá depender se há a presença do sol ou não. Isso servirá para introduzir o uso do bloco decisão, que é esse bloquinho aqui que nós trabalhamos, ok? Então, nesse cenário, nós temos aqui, ó, o sol, farol, com luzes e sirene. Podemos perceber, então, que nós temos aqui a entrada como sol e as saídas como farol, sirene e luzes. Tudo que pode ser acionado no nosso ambiente simulador, tá bom? Então, tudo que pode ser acionado no cenário, incluindo entradas e saídas. Observando o painel de estados, podemos notar a presença de um recurso que não estava disponível nos cenários anteriores, a leitura de entradas. As entradas servem para trazer informações de leitura de sensores, para que o programa possa interpretar as informações e acionar as saídas de acordo com a leitura. Ok? Então, vamos entender um pouco mais sobre isso, tá? Os sensores são dispositivos que trazem informação do meio externo para o microcontrolador. Um exemplo de sensor é o sensor de presença. Através desse dispositivo, é possível saber se há alguém dentro da área de alcance do sensor e enviar essa informação para o microcontrolador, que deverá tomar uma decisão. Existem dois tipos de sensores, os sensores digitais e os sensores analógicos. Os digitais transmitem apenas duas informações, ligado ou desligado. Já os analógicos transmitem uma faixa de valores, como, por exemplo, a temperatura, que assume valores como 10, 20, 30 graus, etc. As saídas acionam atuadores que são dispositivos eletrônicos, que atuam de alguma forma com o meio. Os LEDs, por exemplo, são atuadores visuais, pois interagem com o meio através de um sinal luminoso. Os bips atuam com sinal sonoro, então, e os motores são atuadores de movimento. Então, isso é para que você tenha uma ideia do que são sensores, atuadores, quais as formas que eles interagem conosco, tá bom? Então, aqui no nosso painel de estados da simulação, nós temos o sol com uma entrada e as saídas farol, sirene e luzes. Então, vamos entender melhor o que isso significa. No programa, o bloco que irá interpretar as informações vindas dos sensores é o bloco de decisão, que vocês já conhecem, né? Ele fará comparações com as informações presentes nas entradas, determinando uma condição a ser atendida. A partir daí, verifica qual caminho o programa deve seguir de acordo com o atendimento ou não da condição. Após colocarmos o bloco decisão na área de trabalho, podemos ver que ele pode trabalhar de duas maneiras, dependendo de como a entrada envia as informações. Aqui ele pode comparar se o interruptor está ligado ou desligado, como nós temos aqui, ó, iniciar, bloquinho de decisão, e aí quando nós colocamos esse bloquinho de decisão, nós temos interruptor ligado ou desligado. Nesse caso, interruptor ligado, ok. Para iniciar a simulação, começaremos com o bloco iniciar ou parar, certo? Nós vamos colocar o bloco iniciar e usar a função iniciar. Como foi dito no enunciado, todo o funcionamento da torre dependerá do estado do sol. Portanto, usaremos inicialmente o bloco decisão para fazer a verificação. Então, nós temos aqui a decisão, iniciar a decisão,
E aí, ó, ao clicarmos sobre o bloco decisão, teremos acesso a todas as entradas disponíveis, ligado ou desligado no caso, ok? Porque se nós vamos usar o sol como ligado ou desligado, nós vamos ter ele como tem sol ou não tem sol. Ao selecionar a opção ligado no bloco decisão, fará a seguinte pergunta: o sol está ligado? E aí, ok. O objetivo dessa pergunta é saber se a entrada que faz a leitura do sensor, que capta a presença do sol, se está ligada. Depois de configurarmos o bloco de decisão, vamos ter que definir os caminhos que ele vai seguir. Como a pergunta foi colocada como se o sol está ligado, se a resposta for negativa, ou seja, o sol está desligado, vamos ter que acionar o farol, a sirene, e ligar as luzes internas da torre do farol. Ou seja, se não tiver sol, quer dizer que está de noite, ou então está um pouco mais escuro, então nós teremos que acionar o farol, a sirene e ligar as luzes internas da torre do farol. Então, iniciar, bloco decisão, o sol está ligado, vamos usar um bloco de saída. Ao aparecer a janela de edição, nós vamos então em farol, sirene e luzes, clicar na opção ligar e ok. O caminho que primeiramente estaremos montando no fluxograma é o caminho de, no caso, não haver sol, que representará a resposta não do bloco de decisão. Para podermos fazer a ligação entre o bloco de decisão e os diferentes caminhos que ele vai seguir, devemos utilizar a ferramenta linha, essa aqui. Para isso, com a ferramenta linha selecionada, clicamos no bloco de decisão. Ele irá mostrar duas respostas, sim e não. Então, nós vamos utilizar ou sim ou não. Nesse caso, estamos montando primeiramente a parte do fluxograma que responde a resposta não, da pergunta do bloco de decisão. Portanto, clicamos em não e em seguida no bloco que acabamos de colocar, que é o mandar farol ligar, sirene ligar e luzes ligar, que é o nosso bloquinho de saída. Após ligarmos tudo, o farol e a sirene devem permanecer um curto período de tempo ligados. Para isso, adicionaremos o bloco de aguardar, que coloca um tempo de espaço depois do fluxograma, tá? Nesse bloquinho de aguardar é um tempinho para que possa acontecer esse algo, né? Então, essas luzes, farol e sirene ficarão por 2 segundos ligados nesse caso. Então, o aguardar, bloquinho de edição, clica no 2 e o ok. Depois de ligados por um tempo, o farol e a sirene devem se desligar. Para isso, outro bloco de saída. Então, depois do aguardar, vamos colocar aqui o bloquinho de saída, ó. Esse bloquinho de saída, nós vamos abrir aqui, ó, a janela de edição, quando colocamos ele. Então, farol desligar, sirene desligar e ok. E, após isso, o farol e a sirene devem permanecer outro pequeno período de tempo desligados. Para isso, vamos colocar mais um bloquinho de saída, que dure apenas 2 segundos, tá? Então, quando colocarmos o bloquinho de saída, quando a janela de edição se abrir, clicamos no 2 e no OK. Depois disso, o ciclo deve recomeçar, mas ele deve checar constantemente se o sol continuará desligado. Portanto, devemos fechar o fluxograma com o loop. Para isso, devemos, com a ferramenta linha, ligarmos o final do fluxograma com o bloco de decisão. Como você pode visualizar aqui, ó, aguardar, e aí clicamos, então, no primeiro da pergunta novamente. Assim, a checagem do sol é feita continuamente. Então, se tiver sombra, no caso do sol ligado, é uma solução que é quando tem sol, e no caso do sol desligado, que é o que nós fizemos agora, é como se tivesse de noite ou não tivesse sol. E então, farol, sirene e luzes estarão ligados por um período de tempo, depois desligarão e ligarão novamente, cada vez que não houver sol. Assim, a checagem é feita continuamente. Sobre as luzes, o objetivo é que elas fiquem ligadas continuamente a noite inteira, para o faroleiro trabalhar. Portanto, enquanto o sol estiver desligado, as luzes ficarão acesas. O que devemos fazer agora é, para o caso de o bloco de decisão, verificar que o sol está ligado, ou seja, se tem sol. Então, antes do fluxograma fazer o bloco de decisão, fazer essa verificação, o último bloco de saída já vai ter desligado o farol e a sirene. Portanto, só nos resta que o fluxograma desligue as luzes. Para isso, usaremos um bloco de saída que irá desligar as luzes. Então, vamos colocar aqui um bloquinho. Na janela de edição, luzes, desligar, OK. Para ligarmos esse bloco, devemos usar a ferramenta linha. Para o bloco de decisão, a única ligação que resta é a resposta sim.
Portanto, ao clicarmos sobre o bloco, ele automaticamente ficará com a resposta sim. Então, clicamos no último bloco de saída colocado. Então, nós temos aqui esse fluxograma feito até o momento. Ao iniciar, se sol ligado, ou seja, se tem sol e a resposta for sim, as luzes estarão desligadas. Se não, farol, sirene e luz ligarão. Aguardar 2 segundos ligados, desliga o farol e a sirene e aguarda 2 segundos, faz a pergunta novamente, ok? Então, as luzes desligam somente se houver sol. Então, para finalizar, o objetivo é que o bloco de decisão continue fazendo as verificações para quando o sol se desligar e ele ligue novamente o farol e as luzes. Para isso, faremos outra ligação entre o bloco saída, que manda as luzes desligarem, e o bloco de decisão, criando um outro loop, como você pode ver aqui, ó. Então, iniciar, se sol ligado e a resposta for sim, mandar as luzes desligar. Se não, mandar farol ligar, sirene ligar, luzes ligar. 2 segundos tudo ligado, mandar farol desligar e sirene desligar. Aguardar 2 segundos, fazer a pergunta novamente. Aqui, a mesma coisa. Agora, com o fluxograma pronto, podemos clicar aqui em executar e rodar o programa com o sol desligado, para que você possa ver de que maneira ele funciona. Então, nessa programação onde nós vemos no ambiente simulador, é muito importante ressaltar que nós vemos como se estivesse acontecendo na vida real. Ó. Essa programação é feita também por programadores para que eles possam inserir justamente nesses ambientes que nós estamos visualizando aqui em forma de cenários. Tudo isso é feito antes de acontecer. Aqui nós temos também o ambiente simulador com o sol ligado, no caso, tendo sol, o que acontece, tá? Então, nós temos o nosso fluxograma aqui justamente para isso, tá bom? O bloco decisão poderá fazer o fluxograma tomar 2 caminhos diferentes, e esses 2 caminhos acabarão em um loop, que fará o programa fazer uma verificação constante do estado do sol. O bloco de decisão começa a utilizar as entradas de forma ativa, fazendo o programa tomar caminhos diferentes e executar ações diferentes, dependendo das situações do meio. Se você for construir um robô mais complexo, o bloco de decisão irá ter um papel fundamental no projeto. Então, é muito importante a gente ressaltar que o bloco de decisão, ele toma decisões a partir da programação feita. Nesses ambientes aqui que nós temos de simulação, para verificar tudo acontecer antes de acontecer, a programação em si, feita, sendo executada para visualização, nós temos alguns cenários que não são possíveis construir na vida real. Então, nós visualizamos, não são possíveis construir por nós, certo? Aluno e professor. Mas é possível por todos os programadores que já trabalham no meio com programação, programadores, desenvolvedores, todos esses que trabalham com programação, criando justamente essa programação que pode acionar esses cenários que nós temos aí, ok? Esses cenários são justamente para que você perceba, como nós já vimos até aqui, nós já vimos vários, né? Nós estamos aqui no cenário do farol. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a faixa de pedestres. Mas até aqui, vamos visualizar todos que nós já vimos. Nós já vimos aqui no nosso modo simulador uma introdução para você conhecer que nós temos várias opções de interface de uso no nosso Model X System. Nós temos o ambiente simulador, que é esse que nós estamos trabalhando aí com a programação. Nós temos a programação em si das placas. Nós temos a interface, onde nós podemos trabalhar com LEDs. Nós temos algum outro fluxograma que possamos criar, por exemplo, subrotinas, etc., para que possamos guardar para uso em outros projetos. E nós começamos a ver, então, aí o ambiente simulador. Nós já vimos o farol parar, certo? Nós já vimos o farol parar. Vocês viram aqui a execução, vocês viram toda a parte onde nós criamos aqui, onde vocês foram apresentados ao nosso software, cada um dos bloquinhos, para que serve, aonde eles estão localizados, como se chama, que é o importante que eu preciso que vocês gravem nesse momento aí, é justamente o nome dos blocos, para que serve cada um deles. Nós vimos aí, no nosso farol parar, alguns cenários,
certo? Dentro do cenário principal, as opções do cenário do farol com painel de estados utilizando. Nós tivemos aí o farol Pará, fizemos alguns fluxogramas para que você pudesse testar, visualizar, estamos relembrando isso aí, tá? Onde você aprendeu sobre esses fluxogramas, aonde aprendeu sobre o loop, a execução do programa em si. Falamos também sobre o farol de cruzamento. Esse farol de cruzamento aí que nós tivemos também foi muito importante, que ele é bem parecido com o farol Pará, só que é um farol que tem várias outras funções, além de parar, ok? Então, foi bastante interessante dizer que um farol de cruzamento tem um ambiente simulador totalmente diferente, porque ele tem ruas diferenciadas. Depois que nós tivemos aí, então, essa aula do farol de cruzamento, vocês puderam ver que nós podemos construir subrrotinas, que nós podemos criar aí rotinas em paralelo, podemos criar aí fluxograma em paralelo para funcionar totalmente separado um do outro, enquanto um acendia um botão, o outro apagava o outro. Então, foi bastante interessante entender sobre isso. E aí, vocês viram que é muito importante ressaltar a diferença de uma programação para outra. E nessa aula, nós tivemos aí o farol, só que não o farol de uso aí para as ruas, o farol que orienta os navios à noite. Então, nós tivemos o nosso ambiente simulador, nós tivemos o farol Pará, farol de cruzamento e o farol que orienta os faroleiros à noite. Então, esse farol que vocês viram hoje, onde nós tivemos algumas opções aí, com o sensor de presença, no caso, a utilização do sensor de presença, que identifica se tem o sol ou se não tem sol, para que uma ação possa acontecer. No caso dessa programação em si, é muito importante entender que ela é um pouco diferente dessas outras que nós tivemos. Por exemplo, do farol de cruzamento. Nós tínhamos ações pré-definidas, e ele trabalhava aqui com um loop. E nós só tínhamos saídas, ou seja, só acionamento por comandos. Nós não tivemos nenhum sensor de presença. Para acontecer uma ação, existia um tempo estimado. Existia, por exemplo, um botão a ser acionado pelo pedestre para que possa se parar para poder acontecer o uso da faixa de pedestre, por exemplo, ou o farol amarelo, ou o farol vermelho, ou o farol verde, acender ou apagar. Para cada uma dessas ações foram construídas ações de tempo. Já no nosso farol de hoje, o farol que orienta os faroleiros, que traz para você aí uma novidade, que é a parte do sensor, que no caso nós estamos falando do sensor de presença nesse ambiente aqui. Então, o sensor de presença utilizado na programação é chamado de entrada e ele localiza, por exemplo, se tem sol ou se não tem sol, para que possa acontecer as ações. Então, no caso de ter sol, as ações que ficariam utilizadas nesse ambiente seriam só algumas. Como vocês viram, nós tivemos aqui todo o cenário para verificação aqui no final. Nós tivemos os dois ambientes de utilização. A parte de quando tinha o sim e quando tinha o não. Então, ou seja, se tinha sol, apenas as luzes estavam desligadas e a sirene e o farol estavam ali funcionando por um curto período de tempo. No caso de haver sol, as luzes ficariam desligadas. Mas no caso de não haver sol, teríamos aí o farol, a sirene e as luzes ligadas por um período de tempo, fazendo ali sempre constantemente um loop de perguntas, aonde novamente haveria ali o acontecimento da ação. Ou seja, ele dependia de um sensor de presença. Esse sensor de presença é muito importante para o uso dessa programação. Então, é assim que acontece lá com os faroleiros na vida real, nessa torre aqui, que é chamada de farol. Então, lá também eles têm um sensor de presença, claro que não é um pequenininho, como nós usamos nas nossas aulas de simulação, mas eles têm um sensor de presença que capta a presença do sol e que faz essas ações de acordo com o sol ou não ter sol, ok? Na próxima aula, nós teremos aí a faixa de pedestres, onde nós vamos visualizar informações um pouco mais detalhadas sobre o farol, mas também teremos ações dos pedestres em relação ao uso da faixa de pedestres, ok? Então, aguardo vocês aí
na nossa próxima aula. Espero que todos estejam bem. Fiquem com Deus e que o Papai do Céu abençoe a cada um de vocês.